tarde, senhoras e senhores. Hoje é 30 de setembro de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, hoje, à 0 hora, inicia-se muito provavelmente um shutdown nos Estados Unidos. O que seria isso? A grosso modo, seria como que um congelamento do orçamento federal devido a uma desinteligência entre democratas e republicanos. Eles não chegam a um acordo porque o Donald Trump quer aprovar esse orçamento para promover uma série de demissões em massa na sua contínua tentativa de se vingar e de ir à forra contra aqueles que ele julga que o prejudicaram no passado, e também nos seus planos para, por exemplo, tirar todas as condições de vida de imigrantes nos Estados Unidos. E o que é que os democratas querem? Os democratas querem basicamente aprovar uma ampliação, mais recursos para o Obamacare, para o Medicare. São programas de saúde pública e programas que atendem a todos indiscriminadamente. E o que dizem os republicanos e o governo Trump é que eles querem gastar dinheiro dos impostos dos americanos para dar tratamento de saúde para imigrantes ilegais. Eles tratam dessa forma e querem que todo mundo morra ali, que vá todo mundo embora. Tem uma campanha xenófoba muito forte. O Trump conseguiu inocular isso na mente do povo norte-americano. Bom, o que é que acontece? Isso tudo mostra que os Estados Unidos estão numa situação bastante difícil, porque o espelho da mentalidade do governante está meio que destruindo as instituições. O país está entrando em vários problemas econômicos, a economia do país está balançando, e o que acontece é que Trump também se encontra em alguns becos sem saída, e ele precisa gerar uma agenda positiva. E, na verdade, uma das coisas que está prejudicando mais o Donald Trump, não junto à população mais humilde, mas junto aos muito ricos, é a encrenca que o Trump arrumou com o Brasil, com o tarifaço. Eles querem, os grandes empresários querem o fim desse tarifaço e dessa guerra com o Brasil, porque eles ganham muito dinheiro aqui, ganham muito dinheiro com os nossos produtos vendidos para eles a preço de banana, como suco de laranja, café, aço, e também porque eles têm negócios aqui dentro do Brasil que rendem fortunas incalculáveis. Além do que o Brasil compra muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil. E o Trump está sendo pressionado nesse sentido, e essa é, ao fim e ao cabo, a razão concreta pela qual o Trump agradou o Lula, fez o elogio a ele durante a Assembleia Geral da ONU, porque ele quer pôr um fim a isso, porque está manchando a imagem dele, não junto à população, mas junto àqueles que o elegeram, que são aqueles que bancaram a sua caríssima campanha eleitoral, e que são aqueles, os grandes doadores, a quem ele serve ao fim e ao cabo de tudo isso, repito. Bom, então, minha amiga, meu amigo, é aí que entra o presidente Lula, que o Trump chamou para uma conversa, e o Lula, sabendo disso, tendo informações sobre a situação em que o Trump está e a necessidade dele de pôr fim a algo que ele mesmo começou, o Lula endureceu o jogo e está dizendo que só aceita conversar com o Trump se ele for recebido na Casa Branca. É uma informação quentinha,
dada pela CNN, ou seja, de fonte insuspeita, dizendo que o Lula criou essa exigência aí de que o encontro tem que ser que mostre o nível, a importância do encontro, que dois chefes de Estado de duas grandes nações estão se encontrando para negociar. Então o Lula exige toda a pompa e circunstância que o momento merece. Vamos assistir a essa reportagem que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. O governo Trump enfrenta a ameaça de paralisação do governo federal se a Casa Branca não entrar em acordo com democratas no Congresso Nacional para a aprovação do aumento do teto da dívida dos Estados Unidos. O prazo para aprovação termina à meia-noite de terça-feira, dia 30. No caso de uma nova paralisação, os serviços considerados essenciais para a segurança das propriedades e a vida das pessoas são preservados, mas centenas de milhares de funcionários federais são afetados e, em muitos casos, ficam até sem remuneração até que o impasse seja resolvido. O shutdown também pode ter sérios impactos na economia. Uma paralisação que aconteceu de 5 semanas entre 2018 e 2019 resultou numa perda de 3 bilhões de dólares no crescimento. Uma reunião entre Trump e lideranças democratas está marcada para amanhã, segunda-feira, para tentarem um acordo para aprovação no Congresso americano. Necessária. Pelas informações que eu consegui levantar com pessoas próximas do presidente Lula, Elisa, o presidente não vai aceitar nenhum encontro com Donald Trump que ocorra fora da Casa Branca. Lula, segundo os relatos que eu tive, faz questão absoluta de que essa reunião tenha todos os protocolos para um encontro entre dois chefes de Estado, dando a essa reunião a importância que ela tem no entendimento do presidente brasileiro. Esses relatos, essa demanda foi feita, Elisa, pelo próprio presidente Lula nas conversas que ele teve com vários aliados próximos aí no decorrer dos últimos dias. Ou seja, que é uma roupagem mais formal e menos informal, então? Resumindo o que eu ouvi de uma pessoa próxima do presidente, ele teria sinalizado a seguinte questão: isso aqui não é uma conversa de amigos. Lula não é amigo de Donald Trump, me disse essa pessoa. Então não tem o menor sentido ficar aqui discutindo se um vai na casa do outro tomar café. Porque não é sobre isso e é um assunto de extrema importância que precisa ser tratado com a devida pompa, a devida solenidade. Nesse assunto vamos falar sobre o shutdown, a causa objetiva do shutdown. Objetivamente, o shutdown é previsto para começar à meia-noite de hoje, ou seja, em 1º de outubro, deve-se à falta de aprovação de um orçamento ou de uma resolução contínua, uma Continuing Resolution, ou CR, para financiar o governo federal no ano fiscal de 2026. O Congresso precisa aprovar 12 projetos de lei de apropriações anuais para cobrir os 1,7 trilhão de dólares em gastos discricionários, cerca de 25% do orçamento total de 7 trilhões de dólares, que é o orçamento do governo dos Estados Unidos, que incluem operações de agências federais. Nenhum desses projetos foi aprovado até agora e negociações de última hora entre republicanos, controlando a Câmara e o Senado, e democratas falharam. Os democratas exigem concessões em saúde, extensão de subsídios da Affordable Care Act, ou seja, Obamacare, que é atendimento médico para qualquer um, e que beneficiam 24 milhões de americanos e expiram no fim de 2025. Reversão de cortes ao Medicaid, 1 trilhão em reduções via One Big Beautiful Bill Act de Trump, que afeta 11,8 milhões de pessoas e 759 hospitais rurais.
e restauração de fundos para a mídia pública e agências como CDC e NIH. Veja só, os republicanos recusam. A casa controlada por eles aprovou uma Continuing Resolution simples em 19 de setembro, estendendo o financiamento até 21 de novembro, sem políticas extras, mas o Senado democrata bloqueou, exigindo concessões. Trump vê o shutdown como oportunidade para cortes permanentes e demissões em massa, via memo do OMB, Office Management and Budget, de 25 de setembro, alinhado à sua agenda de redução do governo federal. Já 300 mil demissões em 2025. Então, o Trump está querendo aproveitar essa suspensão do orçamento, porque os empregados do governo eles vão para casa de licença sem remuneração. Veja o que é os Estados Unidos, né? O governo, os políticos não fazem a sua lição de casa e os trabalhadores ficam sem salário. Seja como for, a paralisação, o shutdown, ameaça a democracia americana, segundo o correspondente nos Estados Unidos, o Jamil Chadi. O risco de paralisação, shutdown, nos Estados Unidos, escancara o racha político e ameaça a democracia norte-americana, afirma Jamil Chadi. O colunista destaca que a negociação no Congresso é tensa e pode ter efeitos no mundo todo, já que os Estados Unidos são a maior economia global. Pela primeira vez em 6 anos, o shutdown de fato tem risco de acontecer. Os democratas estão pressionando os republicanos dizendo, ok, nós autorizamos um novo teto de gastos, mas nós queremos de volta tudo aquilo que vocês cortaram nos programas sociais. Paralisação não tem uma repercussão apenas nos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, tem uma repercussão mundial. Com democratas e republicanos travados sobre esses programas sociais e cortes, a possibilidade de paralisação preocupa não só pelo impacto econômico, mas também por alimentar descrença na política, dando espaço para discursos como o de Trump. Não há sequer um consenso para continuar a fazer o Estado funcionar. E aí pode ser muito grave. Também tem um outro aspecto dessa história. Se o Congresso não chegar a um acordo, se isso tudo paralisar o Estado, há um risco de que isso legitime o quê? A descrença na política, a descrença inclusive na democracia. Então é um jogo muito perigoso e o Trump está enfrentando, nesse momento nos Estados Unidos, apesar da grande eloquência e das bravatas dele, o que é que ele está enfrentando? Está enfrentando uma situação de dissolução daquela sociedade, uma guerra fratricida entre os dois lados da população, a polarização que tem lá chega a ser pior do que a que existe aqui no Brasil, até porque, sob o Trump, o ambiente é mais tensionado e você veja que já na Europa, por exemplo, no Reino Unido, o Guardian diz que uma paralisação do governo neste ano é mais séria da que ocorreu também no governo Trump em 2018. O governo dos Estados Unidos será fechado em 1º de outubro se o governo não chegar a um acordo de financiamento, diz o Guardian. O governo federal está mais uma vez à beira de uma paralisação, a menos que o Congresso chegue a um acordo. Com o tempo passando e democratas e republicanos aparentemente entrincheirados, resta pouco tempo para evitar uma interrupção no financiamento e no funcionamento do governo. Então aí as consequências disso são muito sérias, pode piorar ainda mais a economia americana, o dólar não para de cair no mundo inteiro, os Estados Unidos estão vivendo problemas seríssimos em termos de inflação no país por causa do tarifaço, o preço de tudo está aumentando e as pessoas muitas, já não têm mais como sobreviver. A população de rua não para de aumentar, e isso em um país em que o frio, em algumas regiões dos Estados Unidos,
mata. Não é? Se o sujeito chegar à noite e não tiver onde se abrigar, ou se não tiver ao menos calefação dentro de casa, ele morre dentro de casa. Né? Os Estados Unidos avaliam que novas sanções a ministro do STF serão inevitáveis, o que dificulta ainda mais o diálogo com o Brasil. Eles continuam esticando a corda, mas o Trump sabe que precisa chegar a um acordo, porque ele continua atacando para não parecer fraco, mas a cada ataque ele piora mais a economia e irrita mais os seus financiadores. Os bilionários criticam sem parar as tarifas do Trump, que foi um grande erro político, é uma fórmula maldita. O próprio Elon Musk brigou com o Trump por causa do tarifaço. Para ele é um desastre, para muitos outros empresários. Ou seja, o Trump quer o fim dessa história. E aí, o que acontece? O governo Lula, você veja que o Lula não cedeu 1 milímetro, mas agora está indo mais longe. Onde não será o encontro dos dois presidentes, vai ser na residência oficial do americano Mar-a-Lago, como você viu na locução, e o Lula diz o seguinte: olha, eu quero a reunião formal aí, quero que o mundo inteiro veja que nós estamos negociando, fazendo uma negociação de alto nível, com respeito, e o Lula já está deixando claro, além de fazer essa exigência, o staff do Lula, que está negociando com o staff do Trump, já está deixando claro que se houver desrespeito, o Lula se levanta e vai embora. Simplesmente isso. O Trump vai jogar uma bomba atômica, vai usar a máquina do tempo para matar o Lula antes dele nascer, vai, sabe, eles ficam nessa grandiloquência, mas não é tudo isso. Na verdade, o Brasil não é obrigado a nada, né? E o Trump não tem como começar uma guerra nessas alturas do campeonato. Ele mandou uma esquadra lá para a fronteira da Venezuela para afundar 2 barquinhos que ele disse que tinha traficante dentro. Né? E gastou bilhões de dólares, e o Congresso está querendo conta. Escuta, você gasta, nós estamos falando de dezenas de bilhões de dólares para mover uma frota como a que ele moveu. Foi até porta-avião. Sabe quanto custa o combustível desse porta-avião? Que é nuclear, não é? Mas a manutenção de tudo aquilo, todas aquelas pessoas, é combustível, é tudo que eles colocaram lá, são bilhões que eles estão gastando. Para quê? Para afundar 2 barquinhos, um com 11 pessoas, outro com 12 pessoas. Então, quer dizer, não tem uma justificativa, e o eleitorado já está ficando farto. As pesquisas todas mostram que, se a eleição fosse hoje, o Trump perderia por uma margem larga, né? Então aí o Lula está dando as suas exigências. Eu quero um encontro na Casa Branca, e vai levar para a mesa essa questão da lei Magnitsky, as sanções contra os ministros do Supremo, e aí ele falou que outras coisas ele negocia. Não vamos fazer alguma coisa com as Big Techs, tal, vamos dar mais prazo para as Big Techs se adequarem, tudo bem, vamos negociar essas coisas. Mas não vai ter negócio, enterrar o processo do Jair Bolsonaro, nem pensar, do Eduardo Bolsonaro, nem pensar. Tanto que o Trump nem citou o Jair Bolsonaro no seu discurso na ONU. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.